Olha só, o que você vai ouvir aqui a partir de agora é algo que você nunca ouviu na tua vida. Forte é a mensagem de Deus para a tua vida. Fica aí, Deus vai falar com você de uma forma grande. Nossa meditação hoje se encontra em Ezequiel 22, versículo 30, que diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que a não a destruísse, mas a ninguém eu achei. Meus queridos irmãos, eu li algo na vida do profeta Ezequiel que me deixou chocado. A Bíblia diz aqui no capítulo 24, versículo 15, que Deus falou para Ezequiel uma palavra forte. A Bíblia diz que Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, eu vou tirar de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não vai lamentar, você não vai poder chorar, não vai correr lágrima diante dos teus olhos. A realidade é que você vai ter que refrear o teu gemido, não vai poder tomar luto, não vai poder comer. E a Bíblia diz que pela manhã Deus falou essa palavra ao profeta e pela tarde a sua esposa morreu. E ele não pôde chorar, lamentar, gemer, não pôde fazer o luto devido que podia se fazer pelos mortos. E a Bíblia diz que Deus disse: Ezequiel, diga ao povo que a beleza do santuário, que a glória da sua fortaleza, o desejo dos olhos deles, a regalia deles, os filhos, as filhas, vão todos cair à espada, Ezequiel. Eles não vão poder também lamentar, nem chorar, nem gemer, porque eles têm feito do templo uma idolatria. A realidade é que no capítulo de número 22 do profeta Ezequiel, o povo estava vivendo de uma forma muito perversa. A primeira realidade que eles estavam fazendo era que faziam ídolos para si mesma, para se contaminar. Um teólogo muito famoso disse que muitos cristãos têm pegado, por exemplo, o sexo, o poder, a filantropia, a política, as artes, muitas vezes o trabalho voluntário, e têm transformado em deuses, têm endeusado muitas vezes coisas ao invés do Deus Todo-Poderoso. A realidade é que estamos vivendo uma época em que os homens estão se achando-se como deuses, estão deixando de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para se declararem os seus pecados, os seus ídolos. Estão perdendo a capacidade, o foco e colocando em coisas erradas, prioridades erradas. E esse teólogo vai dizer que só existe dois tipos de pessoas. O primeiro tipo é que diz que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. E o segundo tipo é que seja feita a minha vontade. E a pergunta para a nossa vida é: será que nós temos feito a vontade de Deus? Ou tem prevalecido a nossa vontade aqui na terra? Na época do profeta Ezequiel, os príncipes estavam cometendo atrocidades. As pessoas estavam profanando o sábado. Os ricos muitas vezes eram libertos, os pobres explorados. As pessoas aceitavam subornos. Existiam-se falsas testemunhas na época, pessoas que ganhavam dinheiro para darem falsas testemunhas. A realidade é que no capítulo 22, versículo do 9 ao 11, vai dizer que os filhos estavam tendo relações com as madrastas, os pais com as noras. Muitas vezes os homens cometiam adultério, estavam tendo relações sexuais abomináveis, muitas vezes mulheres menstruadas, muitas vezes com animais, e muitas das coisas que a gente não pode nem falar aqui, mas está escrito na palavra de Deus. A pornografia, uma imprensa em vídeo, a internet, é comum também nos dias de hoje. Tem se tornado cada vez mais ousado a televisão. As pessoas que têm tido relações sexuais antes de se casar, trocas de parceiros, têm aparecido muitas vezes nas igrejas. Muitas vezes os transgressores simplesmente saem das igrejas, frequentam outras igrejas, como se a palavra de Deus fosse mudar de igreja para igreja. Se Deus não julgar a América, disse certa vez um pregador, se Deus não julgar a América, terá de pedir perdão
a Sodoma e a Gomorra. Deus não faz acepção de pessoa. Na época de Ezequiel, as pessoas já estavam cobrando juros exorbitantes sobre empréstimos praticados, extorsão em vez de dedicação aos negócios ilícitos. Será que hoje tem isso? Os judeus podiam cobrar uma certa quantidade de juros dos estrangeiros, mas não a ponto de extorquir o seu próprio povo. Isto estava acontecendo na época do profeta Ezequiel, no capítulo 22. A realidade é que a Bíblia vai dizer que os seus príncipes estavam profanando. A Bíblia diz que as pessoas já não faziam diferença entre o que era santo e o que era profano, já não discerniam o que era puro e o que era impuro. A Bíblia diz que até os seus profetas, 22, versículo de número 26, a Bíblia diz que eles estavam vendo vaidades. A Bíblia vai dizer que eles estavam predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, quando na verdade Deus não tinha dito nada. A Bíblia diz que ao povo da terra os governantes estavam oprimindo, roubando, estavam fazendo violência ao aflito, não estavam pegando a causa do pobre, do estrangeiro. Tudo estava em perversão na época do profeta Ezequiel. E a Bíblia vai ser clara, a Bíblia vai ser enfática quando Deus vai dizer: eu procurei um homem para que estivesse tapando a brecha e não achei a ninguém. A realidade é que na época do profeta Jeremias, no capítulo 5, versículo de número 1, a Bíblia diz que Deus disse a Jeremias: Jeremias, dai volta às ruas de Jerusalém e vede agora, me informai, buscai pelas praças, vê se acha alguém, Jeremias, ou se há algum homem que pratique a justiça, ou que busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Depois leia Jeremias 5:1, Isaías 51:18, a Bíblia vai dizer: de todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum há que tome pela mão. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. A Bíblia diz que não há quem peque. Aleluia, todos somos pecadores e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a Bíblia diz que é a vida eterna. Estamos corrompidos de uma maneira geral, como na época do profeta Ezequiel, e muitas vezes somos obrigados a pregar, muitas vezes somos obrigados a pregar a palavra de Deus, mesmo sentindo dores, mesmo gemendo. Jeremias era um profeta chorão que chorava. Ele disse: quem dera que a minha cabeça se transformasse em rio de lágrimas, porque eu ia chorar a causa do meu povo. Não é fácil pregar nos dias atuais, nos dias modernos, nos dias difíceis. Deus disse: procura um homem que estivesse na brecha. Aleluias. Que a primeira coisa que eu aprendo aqui: Deus sabe de tudo. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Mas Ele vai dizer: eu ainda tive que procurar. Procurei um homem que estivesse tapando a brecha. Deus é um Deus que procura homens. Aleluia, os homens que nem Moisés, que escreveu o Pentateuco, a instrução divina. Deus é um Deus que ainda procura homens como Samuel, que teve o trabalho de colocar uma escola de profetas e ensinar a palavra de Deus. Deus ainda procura homens como Noé, que passou de uma era para outra
e povoou a terra. Sim, Noé com a sua família. Deus é um Deus que ainda procura homens como Daniel, que escreveu uma das maiores obras escatológicas do Antigo Testamento. Aleluia, os elementos essenciais na vida do cristão, irmão Júlio, que Deus procura, quais são? Em primeiro lugar, a sua posição. Deus está procurando pessoas que se ponham na brecha, que tomam a posição de estar diante da brecha, diante de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Deus é um Deus que procura pessoas que tenham a atitude de pregar o Evangelho nesses dias difíceis. Deus é um Deus que procura pessoas que tenham caráter. De fácil é ter reputação. Reputação todos nós temos. Reputação é aquilo que todo mundo pensa ao nosso respeito. Mas caráter é aquilo que Deus acha a meu respeito. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. É isso que Deus está procurando. Deus está procurando pessoas que tenham testemunho de vida. Pessoas que são como o sal da terra, pessoas que são como luz deste mundo. Deus está procurando pessoas que tenham comunhão com Deus. A Bíblia diz que andou Enoque com Deus e Deus o trasladou para si. Por quê? Porque andava com Deus, caráter, testemunho. A Bíblia diz que Deus procura pessoas que tenham uma conduta ilibada, uma conduta irrepreensível. Sim, Deus procura, os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, a Bíblia diz. Oh, que nós possamos estarmos na brecha. E Deus falou comigo este versículo bíblico. E eu fui olhar a brecha do muro. E Deus, o que é que o Senhor tem para falar nesse versículo? E eu olhando a brecha daquele muro ali, eu prestei atenção, aleluias, que não basta ficar olhando para a brecha. Não basta estar olhando para a brecha. Para o que tem que se fazer, tem que ser feito. Enquanto eu olhava aquela brecha ali, eu me lembrei da parábola do bom samaritano. A Bíblia diz que aquele homem foi assaltado quando descia de Jerusalém para Jericó. A Bíblia diz que passou o sacerdote, ela olhou, passou de longe, o sacerdote representando os líderes espirituais. A Bíblia diz que ele fez de conta que nem viu. Depois passou o levita, os cantores de antigamente, os cantores da época do tabernáculo, do templo, passou de longe. Mas vindo o bom samaritano, a Bíblia diz que colocou sobre o seu jumento, aplicou azeite, aplicou o óleo ali, o vinho, levou para uma hospedaria, mandou cuidar daquele homem, disse: cuida deste homem, faça o que é para ser feito. Tem uma coisa, se você passar, gastar além da conta, quando eu voltar, eu te pagarei. Aleluias, aquele homem poderia ter passado por longe, ter dito: eu não tenho nada a ver com esse homem aí que foi assaltado. Não, ele fez o que tinha que ser feito. Ele não ficou somente olhando para aquela brecha, olhando para aquele homem que estava necessitado. Ele tomou uma atitude, ele tomou uma decisão de ajudar o próximo, que é o que a Bíblia manda. Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia diz que nós devemos fazer pelo outro o que nós queremos que façam por nós mesmos. Sim, Deus está procurando este homem que esteja na brecha para que ele não venha destruir a terra, para a glória do Senhor Jesus. Em segundo lugar, quando eu estava olhando a brecha daquele muro, eu percebi que a brecha existe.
A brecha existe e deve ser tampada. Não adianta fazer vista grossa, que existe acepção de pessoas, que existe falta de amor, que existe um exagero, muitas vezes nos templos brasileiros, enquanto os missionários estão morrendo lá fora. Existe um exagero com roupas de marca, enquanto lá fora os missionários só tem uma parede de roupa, 2 paredes de roupa. Não basta olhar para essa brecha, é necessário tampar. Muitas vezes a gente fala de desigualdade social, mas a realidade é que muitas vezes existe isso no meio do povo de Deus. Quantas e quantas pessoas com altos carros, luxuosos, e muitos irmãozinhos na perrenga, na luta para pagar um aluguel. Ei, é necessário se colocar na brecha, porque Jesus está voltando, rapaz, em nome de Jesus. Aí Deus falou comigo: meu filho, tapar a brecha. Sabe por que muitos não querem tapar a brecha? Eu disse: por quê? Porque gasta tempo, porque dá trabalho. Eu disse: é verdade, Senhor. É mais fácil ficar olhando, é mais fácil não se envolver com este assunto, é mais fácil não querer mover uma palha, é mais fácil não querer, aleluia, pegar aquele mendigo, dar um banho, tirar a barba. É mais fácil passar de longe, olhar. Dá tempo. Dá tempo. Muitas pessoas não querem se dar o trabalho de fazer o que é que se tem que ser feito. A brecha está no muro, mas cabe a nós tapar essa brecha. Cabe a nós se colocar no meio dessa brecha. Falamos muitos de Abraão, mas será que somos que nem Abraão, prontos para interceder por Sodoma e Gomorra? Abraão disse: Senhor, se tiver 45 justos, tu vai destruir. Deus disse: mostra os 45, 30, 20, 10. Senhor disse: mostra os 30, Abraão. Mostra o 20, mostra 10. Se tiver 10 justos, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra se tiver 10 justos nessa cidade. Abraão intercedeu, Abraão se pôs na brecha. A Bíblia diz que Moisés, uma certa vez, se colocou diante de Deus e disse: Deus, risca o meu nome, Deus, do livro da vida. Risca o meu nome do livro da vida, eu não posso carregar esse povo, Deus. Deus disse: não, Moisés, aquele que pecar contra mim eu riscarei, mas não você, Moisés. A Bíblia diz que Samuel disse: longe de mim pecar contra Deus, não deixando de orar por esse povo. Olha só, ele achava que se deixasse de pecar pelo povo, estava pecando contra Deus. A Bíblia diz que Abigail se colocou na frente de Davi quando estava para matar Nabal. A Bíblia diz, meu querido, que Paulo se colocou na brecha, o maior missionário de toda a história, aliás, um perseguidor da igreja. Aliás, se tivéssemos hoje 10 Paulos, o mundo já teria sido evangelizado. Por que a igreja hoje tem tanto crente, tanto meio de comunicação, tantas redes sociais e não conseguimos evangelizar? Paulo não tinha helicóptero, Paulo não tinha aviãozinho, jatinho, Paulo não tinha WhatsApp, Instagram, Paulo não tinha TikTok, Paulo não tinha as redes sociais, o qual que tínhamos hoje. Paulo não tinha essas coisas. Uma viagem na época de embarcação durava meses. Hoje tem-se as redes sociais e não conseguimos muitas vezes evangelizar nem a própria família. Por quê? Será? Deus está procurando homens que não se envergonhem de se colocar na brecha, homens que não se envergonhem do evangelho. Muitas vezes somos tidos como um lixo, como uma escória de todos. Paulo disse isso: olha, muitas vezes somos como lixo, somos como escória do mundo. Foi o que Paulo falou. Paulo certa vez disse: olha, muitas vezes por honra, por desonra, muitas vezes por infâmia, por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros. Paulo diz:
muitas vezes como desconhecidos, mas sendo muito conhecido por Deus, muitas vezes meio que morrendo, mas muito vivo, muitas vezes como castigados, mas não mortos, muitas vezes tristes, é verdade, mas sempre alegre, muitas vezes somos tidos como pessoas pobres, mas enriquecendo a muitos, muitas vezes não tendo nada, mas possuindo a tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. É tempo de interceder, é tempo de se colocar na brecha, é tempo de buscar a Deus. O muro está rachado, o pecado está aí. É necessário se levantarmos, se erguermos, se ajoelharmos, lutarmos com Deus em oração, buscarmos a sua face, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, trazemos testemunho que glorifique o nome do Senhor Jesus. Enquanto eu estava olhando aquela brecha, Deus disse: coloque na brecha, ore, interceda, gema, prega a palavra, há tempo, há fora de tempo. E enquanto eu olhava aquela brecha, Deus falou comigo: você está vendo mais o que nessa brecha? Eu disse: eu estou vendo o outro lado do muro. E o Espírito Santo dizia: pois é, quando o muro está rachado, você tanto vê o que está no outro lado, mas as pessoas também veem o que está do lado de cá. O que é que nós estamos olhando do outro lado? Muitas vezes vemos pessoas, coisas erradas, e não somos capazes de fazer nada. Mas as pessoas também conseguem olhar do lado de cá. O que as pessoas estão olhando para o lado de cá? Sabe que quando as pessoas olham para a minha vida, as pessoas glorificam o nome do Senhor Jesus. As pessoas dizem que realmente eu sou um homem de Deus. As pessoas realmente olham que você é uma mulher de Deus. As pessoas realmente que você é um jovem de Deus. Será que somos crentes radicais ou somos crentes que sorrimos para tudo? Ficamos rindo muitas vezes de pornografia, de palavras que não agradam a Deus, de conversas, de blasfêmias. Estamos lá no meio agradando. As pessoas têm que se sentir, meu amigo, muitas vezes incomodada com a minha presença. Será que as pessoas ainda têm vergonha de falar besteira na tua frente? Ou já estão tão acostumados com você a não ser radical que não estão mais nem aí se você está na frente deles ou não? E aí o Espírito Santo disse: olha, meu filho, tá vendo a racha? Eu disse: tô. E o Espírito Santo disse: olha, se não resolver, cai. As cidades antigamente eram protegidas por grandes muros. Hoje as serpentinas, as cercas elétricas, os vigilantes, né? Mas antigamente eram as muralhas, símbolo de proteção. E uma rachadura se tornava uma facilidade para que o inimigo penetrasse. E tinha que ser resolvida. Temos que resolver, temos que se voluntariar para pregar o Evangelho. Mas, irmão Júlio, o mundo não tem mais jeito. Tem. O mundo tem jeito. Para mim e para você, temos que pregar a palavra. Irmão Júlio, é mais fácil deixar cair, é verdade, é mais fácil deixar cair. Mas devemos nos voluntariarmos. Deus disse: estou procurando um homem que se ponha nessa brecha, que tape a brecha. Tem que tapar a brecha, se voluntariar para colocar-se no meio dessa brecha, pregar a palavra. Pessoas que se voluntariem. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, porventura achará fé na terra. Será que Jesus vai achar fé na terra? Estamos vivendo o princípio das dores com fome, guerra, terremoto, nação contra nação, reino contra reino. Pessoas se traindo uns aos outros, odiando-se uns aos outros. A multiplicação do amor esfriando de muitos. Isso é o princípio das dores. A Bíblia diz: se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Olha como é que nós estamos vivendo nos dias odiernos, nos dias modernos.
dificuldade de orar, a dificuldade de buscar a Deus, a dificuldade de se converter, a dificuldade que nós estamos enfrentando. E Deus está dizendo: ei, tem alguém aí que se ponha nessa brecha? Será que quando Jesus voltar vai achar fé na terra? Ou seja, as coisas vão ficar cada vez mais sérias, a ponto de ninguém querer mais fazer a obra de Deus, a ponto de as pessoas perder o amor, o estímulo pela obra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas viriam escarnecendo, dizendo: onde é que está a volta do Senhor? Vão começar a comer, a beber, a espancar seus conservos, porque vão dizer no seu coração: o Senhor agora está tardando voltar, Jesus não vai voltar mais não, vamos aproveitar a vida. Será que nós não estamos vivendo esses dias? E aí o Senhor Jesus voltará justamente nessa hora, quando as pessoas disserem que Jesus não vai voltar mais. Por que Jesus tarda em vir, irmão Júlio? Porque Ele é misericordioso. Está dando tempo para as pessoas se arrependerem, se converterem, dando tempo para a palavra ser mais pregada ainda. Temos brechas emocionais, temos brechas espirituais, temos brechas financeiras e tem que ser tampadas. Tem que ser colocado alguém no meio dessas brechas. E eu olhando para a brecha daquele muro, Deus disse: olha, o que é que se usa para tapar essa brecha? É que eu vou concluir a mensagem. O que é que se usa, meu filho, para tapar essa brecha? Eu disse: Senhor, uma colher de predeiro, cimento, ferro talvez. E o Espírito Santo disse: mas não se tapa com serrote, não. Eu disse: não. Não se tapa com martelo, não. Eu disse: não. E o Espírito Santo disse: pois é, para tapar as brechas tem que se usar a ferramenta correta. Para tapar a brecha do muro tem que se usar uma colher de predeiro. Tem que chamar uma pessoa, predeiro, ferro, argamassa, cimento, brita. Quantas pessoas não estão aumentando a brecha porque estão usando ferramentas erradas? Quais são as ferramentas erradas, irmão? Pagando mal com mal. A Bíblia diz: não pague o mal com o mal. Como é que se vence o mal com o bem? Não se tapa brechas usando ferramentas erradas. Não se tapa brechas fazendo justiça com as próprias mãos. Não! A Bíblia diz que a justiça pertence a Deus. Diz o Senhor. A Bíblia diz que horrenda coisa é cairmos na mão de um Deus irado. Um certo pregador certa vez estava pregando a palavra de Deus e ele leu esse versículo lá em Hebreus. E ele disse: horrível coisa é cairmos na mão de um Deus irado. O homem tinha passado 3 dias de jejum e oração. A Bíblia diz que quando ele leu esse versículo, as pessoas se agarraram, vão nos bancos. Dizem: Deus abriu os olhos espirituais daquelas pessoas. E as pessoas começaram a enxergar o inferno. Elas achavam que ia cair no inferno naquela noite, naquela madrugada. Que nós possamos pregar essa palavra de Deus, cheios da graça. Qual foi a última vez que nós jejuamos pelo próximo, pela família? Qual foi a última vez que nós oramos pelo vizinho? Qual foi a última vez que você intercedeu para Jesus salvar almas? Se lembra de um certo pregador que dizia: Senhor, me dá Escócia, senão eu morro, Deus. Aleluias. Será que nós estamos realmente fazendo a nossa parte? Aleluia. Muitas vezes preparamos um sermão, palavras bonitas, muitas vezes palavras que para se interpretar tem que se usar um dicionário. Não sou nada contra, beleza, mas será que nós temos orado, jejuado, consagrado? Os pregadores dos Heróis da Fé, o livro lá dos 20 homens que revolucionaram o mundo, os homens oravam, os homens jejuavam, buscavam a Deus. Quando eles abriam a boca para pregar, eles se agarravam nos bancos dizendo: vamos cair no inferno.
inferno. Esses homens não podem mais falar não. Viam esses homens, os olhos deles brilhando, sua face brilhando. Sabe o que era? Era a presença de Deus na vida dele. Moisés passou 40 dias, 40 noites orando a Deus, buscando a Deus. Quando desceu do monte, o que foi que aconteceu? As pessoas não queriam olhar para a face de Moisés. Aleluia, porque a face de Moisés brilhava. Aleluia, que possamos orar, que possamos interceder, que possamos gemer pelas vidas que estão perecendo, pelas vidas que estão indo para o inferno, que possamos buscarmos a Deus. Eu estava lendo uma vez uma história de um pregador, aos 40 anos, Charles Finney, um homem advogado, um homem intelectual. A história desse homem diz que quando chegou aos 40 anos que ele leu a Bíblia, disse: eu estou largando a advocacia agora, vou pregar a palavra. Começou a orar, começou a jejuar e disse: eu vou lá naquela fábrica. Quando chegou na fábrica, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. As pessoas começavam a se tremer, começavam a pedir perdão pelos seus pecados e olhavam para eles: meu Deus, foi um anjo que entrou aqui nesse lugar. Sabe o que era aquilo? Era a presença de Deus. Resultado, fecharam a fábrica e disse: vamos adorar a Deus. Jesus começou a batizar, a curar, porque Deus estava na vida de Charles Finney. Deus, será que está na minha vida, meu irmão? Será que Deus está na tua vida? Que possamos fazermos a diferença. O importante não é o tema da mensagem, o importante não é o corpo, não é a conclusão. Deus não está muito preocupado se eu tenho uma boa retórica, se eu sou um homem que compreendo de exegese, de homilética. É importante, mas Deus está interessado em procurar homens normais, homens comuns, homens que se ponham na brecha, homens que orem a Deus, que busquem a Deus, que chorem que nem Jeremias. Senhor, se eu pudesse derramar todas as lágrimas por esses pecadores, eu derramaria. Que possamos chorar, se compadecer das outras pessoas, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, é o que a palavra de Deus diz. Se você gostou dessa palavra, meu irmão, se inscreve aí no canal, me ajuda a pregar a palavra de Deus, que você receba a presença de Deus na tua vida e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Grande foi a luta para mim trazer essa mensagem aqui. Você não sabe a guerra que tem sido, mas para a glória de Deus saiu. Me ajuda a pregar aí, transfere essa palavra para outras pessoas aí, compartilha, glorifica o nome do Senhor, me ajuda em oração, que eu vou te ajudar em oração também, em nome de Jesus. Deus abençoe tua casa, tua família. Vamos tapar as brechas, vamos se pôr no meio dessa brecha, vamos pregar o evangelho a tempo, a fora de tempo, nas igrejas, na rua, na internet, nas redes sociais, onde tiver peixe para se pescar, vamos pescar. É tempo de lançar a rede, não há mais tempo de brincadeira, não, é tempo de lançar a rede, porque Jesus está voltando, as portas estão prestes a se fechar, as coisas vão de mal a pior, como Paulo falou, mas nós temos que estar lá na brecha, dizendo: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim, usa-me para a tua glória, Senhor. Que a minha vida nessa terra não seja uma vida inútil, uma vida vã, não, que a minha vida aqui traga glória para ti, Senhor, que eu possa glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Faça a tua vida valer a pena e que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.